Olá pessoal, bom dia. Vamos começar aí o nosso segundo semestre de Tecnologias Materiais, né, de Tecmat. Antes de começar, queria pedir desculpa pelo atraso na postagem de conteúdo, né? Eu sei que atrasei uma semana aí um pouquinho, mas espero regularizar por agora, né? Esse início de período é muito conturbado. Cheguei até a avisar a vocês por e-mail, beleza? Antes de começar, de verdade, né, o conteúdo, eu queria explicar para vocês como que vai ser o nosso período, né, que ele vai mudar um pouco em relação ao que era no período passado, no período anterior, tá bom? No período passado, 2020/1, eu peguei um pouco leve com vocês, né, as atividades online, porque eu sei que era algo novo, era algo que estava começando agora, um pouco diferente, né? Então eu imagino que realmente vocês tenham usado esse período para se adaptar, beleza? Então aqui eu vou mudar um pouco o nosso método de avaliação. Isso eu queria explicar para vocês, deixar isso bem claro, né? Isso vai estar escrito também no plano de ensino, eu vou mandar para vocês, tá? Mas já vou adiantando aqui, porque acho que falando, mostrando no vídeo, é mais fácil explicar. Tecmat, como é que vai ser? Semana 1, cerâmicos. 2, polímeros. 3, compósitos. 4 e 5, siderurgia. 6, aço. 7, ferro fundido. E a semana 8 é a prova, né? Como é que vai ser esse período então? No período passado, eu estava dando uma prova a cada conteúdo que eu dava, né? Se fosse desse jeito, daria uma prova de cerâmica, uma prova de polímero, uma prova de compósito, né? E por aí vai. Agora vai ser diferente. Eu vou dar apenas 2 provas e um trabalhinho para vocês, tá bom? Tem 2 provas e um trabalho. Isso que eu vou passar para vocês nesse período aqui agora, tá? Eu tenho 50 pontos para dar, 15 pontos é a primeira prova, 15 pontos é a segunda prova, e o trabalho é 20 pontos, tá bom? Então vai ser exatamente assim, tá bom? Esse trabalho, a gente vai falar dele só lá pra frente, tá? Ele vai ser para entregar no final do período só, então não se preocupem, né? A primeira prova está marcada para a semana do dia 15 de março, né? Que é mais de um mês para frente, né? E o conteúdo é tudo que a gente viu antes, né? É toda essa parte que eu estou destacando aqui, ó: cerâmicos, polímeros, compostos, siderurgia, aço para construção mecânica e ferros fundidos. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que o conteúdo que eu vou passar para vocês, né? Esse conteúdo todo aqui, ou seja, são 7 aulas, ele vai cair todo nessa prova, né? Acredito que os outros professores devem fazer alguma coisa desse tipo aí, né? Passar grande conteúdo e depois aplicar uma prova, né? Eu que estava indo muito mole com vocês aí em questão de um conteúdo uma prova, conteúdo uma prova, né? E como eu tô com muitas matérias novas nesse período, fazer essa modalidade para mim não vai funcionar. Eu não vou manter essa modalidade, tá? Então eu troquei para essa onde a gente tem 2 provas e um trabalho, tá bom? Então é isso, gente. O conteúdo da primeira prova vai ser isso tudo aqui. A gente vai ter a primeira prova, vamos começar a ver um outro conteúdo. Temos a segunda prova e aí nosso período se encerra, tá bom? Acho que está bem claro aqui, né? Cada semana, agora que é semanal, né? Mais quinzenal, né? Cada semana é um conteúdo novo, né? Então, assim, esse conteúdo de materiais cerâmicos eu vou postar agora só dia 2, né? Mas ele é da primeira semana, que está atrasado. Polímeros, né? Compostos e por aí vai. Beleza? Uma coisa que eu vou fazer para ajudar vocês, né? Então eu quero informar logo para que vocês não sejam pegos de surpresa lá na frente. Então quem não está assistindo os vídeos pode até ter um pouco de desvantagem, né? Porque eu tenho que assistir. Eu vou dar 15 pontos na prova, certo? Porém, né? Vocês vão ganhar na prova alguns pontos extras, digamos assim, por resumo. Como que isso funciona, né? Vamos lá, eu vou passar hoje a aula de materiais cerâmicos. Vocês vão estudar essa aula e vão fazer um resuminho seus, né? Como se fosse estudar mesmo, né? Acho que estudando todo mundo faz um resumo, alguma coisa desse tipo. Resumo simples, seja em tópicos, seja no Word, no papel, enfim. Você vai pegar e vai guardar esse resumo. Junto da prova, quem me apresentar esses resumos, né, cada resumo, um para cerâmicos, um para polímeros, um para compostos, um para siderurgia, um para aço, um para ferro fundido, vai ganhar um ponto para cada um, tá bom? Então, ó, cerâmicos, 1 ponto, 2, 3, 4 pontos, 5, 6 pontos. Quem entregar todos os resumos, né, entregar, tiver minimamente bem feito o resumo, né, já vai ter 6 pontos na prova, tá bom?
Então, assim, isso é uma maneira que eu encontrei de fazer com que vocês estudem para a prova, com pouca antecedência, né? Vocês têm que preparar os resumos. E isso vai preparar vocês de maneira adequada para fazer a prova também, tá? A prova 1. Então, aqui nesse caso aqui, então, são 6 resumos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Faz os resumos todos. Eu vou abrir, aqui na semana da prova, eu vou abrir uma aba para vocês me enviarem esses resumos. Vocês me enviam. Quem me enviar 6 resumos aí no caso, já vai ter 6 pontos na prova, né? Então vamos lá. Joãozinho fez a prova. Ele tirou 5, mas ele me enviou 6 resumos. Então a nota dele vai para 11, beleza? Maria tirou 9, mas me entregou os 6 resumos. A nota dela vai para 15, né? Então que 9 mais 6, 15. Então é exatamente isso, né? Tá bom? Aí vamos pegar aí, sei lá, Gabrielzinho. Gabrielzinho foi e tirou 14 na prova. E entregou todos os resumos. Ele vai ficar com 20? Não, não fica com 20, tá? O máximo é 15, beleza? Então, assim, para quem entregar todos os resumos, tirou mais que 9 na prova, já tá com 15, tá? Isso vale tanto para a primeira quanto para a segunda prova, beleza? Então, é isso aí, tá? Na segunda prova a gente tem menos resumos, né? Tem só 5. Mas aqui na primeira a gente tem 6 resumos, que são 6 conteúdos que caem na prova. E aí vocês fazem esses resumos. Aqui na semana de prova eu vou abrir para vocês me enviarem, né? E vocês me enviam se quiser. É claro que eu vou destacar isso aqui. Isso aqui é um ponto extra. Quem não quiser me mandar, não tem problema. Se, sei lá, Daniela fala que está satisfeita, que não quer fazer o resumo, que ela se garante na prova. Tudo bem. A prova dela vale 15. Se ela tirar 15, beleza. Se ela tirar 14, com 14. Se tirar 13, você com 13. Tá bom? Então é algo opcional. A minha sugestão para vocês é que vocês façam os resumos, tá bom? Porque as provas, por ter muito conteúdo, ela tende a ser mais difícil. Eu vou aplicar essa prova por questionário no Moodle. Não vou enviar para vocês ter uma semana para fazer com todo o tempo do mundo. Não. Vocês vão ter uma oportunidade de fazer uma tentativa, 2 horas para fazer a prova. Então vai ser algo um pouco mais complicado. Por isso que eu indico que vocês façam os resumos, né? A maneira de vocês conseguir os pontos de maneira fácil, né? Porque fazer um resumo nada difícil. Resumir a aula de materiais cerâmicos. Pega, coloca em tópicos. Eu aceito que você escreva no caderno, tire foto e me mande, se eu conseguir ler. Pode fazer no Word também, se estiver organizadinho. Enfim, o resumo você pode me enviar da maneira que vocês quiserem depois, tá? O importante aqui é que vocês façam e estudem com antecedência, que a ideia de aplicar esses resumos é essa mesmo, tá bom? Eu estou antecipando isso, mas lá quando chegar na semana 8 aqui, eu já vou falar para vocês sobre esses resumos, tá? Vou explicar novamente, né? Mas eu estou avisando logo agora aqui, porque às vezes já vou passar, sei lá, aula de cerâmicos de polímeros. Você já faz resumo, já se livra disso. Quando chegar lá na época da prova, você só estuda pelo seu resumo. Então é algo bem útil, né? Do ponto de vista do aluno. Você já vai ter um resumo da matéria. Mas não vai precisar ficar abrindo aqueles slides, aquelas apresentações cheias de slides, para tentar concluir alguma coisa. Tá bom? Então é isso aí, tá bom, gente? Esses são os... dessa maneira vai acontecer nosso período. Então temos a prova 1, a prova 2 e o trabalho. O tema do trabalho eu ainda não pensei assim a fundo como vai ser, tá? O tema do trabalho. Eu estou pensando direitinho como é que vai ser isso. Provavelmente vai ser um trabalho em grupo, tá bom? E eu vou explicar isso para vocês no futuro aí. Eu vou explicar esse trabalho 1 para vocês. Fazer um vídeo só explicando ele, tá? Não precisa se preocupar com ele agora. Ele vai ser para entregar só lá em maio. Então não tem preocupação nenhuma com o trabalho 1. Tá bom então, gente? E é isso aí. Qualquer dúvida se tiverem em relação à nossa metodologia para esse período, vocês podem mandar mensagem. Vocês têm meu número no WhatsApp, vocês podem mandar mensagem no Moodle, no e-mail, enfim, vocês têm total liberdade para entrar em contato comigo, tá bom? Eu tenho horário no Skype que eu fico online, mas raramente alguém fala comigo por lá. E é isso, tá bom? Agora vamos para a aula de verdade. Bom, pessoal, no primeiro semestre do nosso curso, a gente falou muito de estrutura cristalina, de propriedade, tratamento térmico, diagrama de fase. Demos um foco nos metais, né? Tanto que eu falei bastante de diagrama ferro-carbônico, diagrama do aço. Falei de tratamentos térmicos no aço.
Teve uma aula de ligas não ferrosas, né, que dá pra falar do cobre, zinco, alumínio, né. Então eu dei uma ênfase para os metais. Nessas primeiras aulas aqui desse segundo semestre, eu vou dar uma ênfase para os materiais não metálicos. Que materiais são esses? Cerâmicos, polímeros e compósitos, tá bom? Primeiramente, eu vou falar da estrutura e das propriedades das cerâmicas. O livro que eu estou usando como base é esse Callister aqui, tá? Callister, vocês devem ter visto ele antes já, Ciência e Engenharia de Materiais, capítulo 12, tá? Lá está um pouco mais complexo, porque é um livro que é usado tanto para o técnico quanto para engenharia. Então, essa aula aqui é uma aula que eu até cheguei a dar para engenharia, só que eu tirei várias coisas e simplifiquei para vocês, tá? Agora voltando aquele primeiro assunto que a gente viu no nosso curso, que é ligações atômicas. Né? Vocês devem lembrar que ligação metálica é para metais, ligação iônica é para cerâmicos e ligação covalente é para polímeros. Né? Então aqui, quando a gente fala de cerâmicos, a gente fala de compostos que têm ligações iônicas. Né? É uma ligação entre elemento metálico e elemento não metálico. Lembrando que a ligação iônica é aquela onde um átomo doa um elétron para o outro. Beleza? O termo cerâmica vem da palavra grega kerâmicos, que significa matéria queimada, indicando que as propriedades desejáveis desse material são obtidas através de tratamento térmico. Beleza? Então a gente geralmente para produzir cerâmica tem que fazer um tratamento térmico. Hoje, quando a gente fala de cerâmicos, vocês podem até lembrar do que a gente viu lá no início do curso, né? Perguntava as propriedades dos cerâmicos. Eles falavam frágil, alto ponto de fusão, baixa condutividade térmica, baixa condutividade elétrica. Né? Essas são características do que a gente chama de cerâmicas tradicionais, né? Que inclui argila, são materiais cuja matéria-prima é argila. Né? No caso são louças, porcelanas, tijolos, telhas. Todos eles têm as características citadas anteriormente. Né? São cerâmicos tradicionais. Hoje em dia, essa definição de cerâmica ela vem evoluindo. Né? Foram desenvolvidas pesquisas que ajudam o entendimento das propriedades dos cerâmicos. Né? Então, essa definição de cerâmico, essas propriedades gerais de cerâmicos, na verdade, hoje é algo muito mais abrangente. Aqui está essa bonequinha aí, essa bonequinha de porcelana, né? Tijolos, né? Vários tijolos aí que também são cerâmicos, tá bom? Os cerâmicos, vocês vão ver aqui que eles têm estruturas muito mais complexas que as dos metais, né? Estruturas cristalinas. Por isso que às vezes quando a gente vai falar de cerâmicos, a gente tem que cortar muita coisa, porque são estruturas bem diferentes. Nos metais é comum a gente ver cúbica, talvez tetragonal, hexagonal. Né? Aqui para os cerâmicos a gente pode encontrar ortorrômbica, monoclínica, triclínica, é algo bem mais complicado em relação à estrutura cristalina. A ligação atômica, ela de maneira geral, ela é iônica, só que na prática as ligações elas não se separam assim, entre iônica e covalente. Né? Toda ligação iônica ela tem um grau ali de covalência, digamos assim. Né? Toda ligação covalente tem um grau de ionicidade. Geralmente tem um pouquinho de cada dentro de um material cerâmico. Né? E esse grau de ionicidade ele vai depender da eletronegatividade dos átomos. Tá bom? Isso aí é aquela definição que vem lá da química. Vocês já devem ter visto aí, como professor de química, que é o Mauro, não sei quem é o professor de vocês. Então, assim, os cerâmicos têm ligações iônicas, só que elas não são totalmente iônicas na maioria das vezes. Tá? Elas podem ter uma parcela de ligação covalente também. Aqui tem alguns exemplos de materiais cerâmicos, né? Aqui na lista aqui, ó, Al2O3, NaCl, MgO. Né? Esses materiais cerâmicos aí, eles têm a porcentagem de caráter iônico, né? Que é a porcentagem do material é a porcentagem de ligações iônicas. Né? Vocês podem ver que um material como é o caso desse cálcio F2, né? Acho que o nome químico exato eu não vou lembrar, né? Mas ele tem 89% de caráter iônico, ou seja, a ligação é predominantemente iônica. Por outro lado, o carbeto de silício, SiC, tem só 12% de caráter iônico. Ainda é um cerâmico? É um cerâmico, mas tem a porcentagem menor de ligações iônicas. Tá bom? O que torna essas estruturas cerâmicas mais complexas, né?
estruturas cristalinas cerâmicas mais complexas, é essa questão da ionicidade, né? Porque os átomos eles vão estar eletricamente carregados, né? Átomos carregados, eletricamente carregados, a gente chama de íons, né? Então, os íons, né, vão compor a estrutura cristalina. A estrutura cristalina não vai ser composta simplesmente de átomos, ela é composta de átomos carregados, ou seja, de íons, né? Então eu tenho cátions, que são átomos carregados positivamente, né, porque eles perderam elétrons de valência, né, aqueles elétrons da última camada, e os ânions, né, que são aqueles átomos carregados negativamente, porque eles receberam elétrons de valência. Duas características dos íons em materiais cerâmicos cristalinos influenciam a estrutura do cristal. Então, íons têm duas características deles que vão influenciar na estrutura do cristal. Primeiramente, é a magnitude da carga elétrica de cada um dos íons. Quão grande é a carga elétrica em cada um dos íons. Em segundo, é o tamanho relativo do cátion em relação ao ânion, né? Pensem comigo, antes de passar para o próximo slide, pensem comigo. O cátion é um átomo que ele perdeu elétrons. O ânion é um átomo que ele ganhou elétrons. Qual é maior? O que ganhou elétron ou o que perdeu elétron? Obviamente é aquele que ganhou elétron. Ele está maior, ele ganhou coisa. O cátion perdeu. Então o cátion ele é bem menor em relação ao ânion. O ânion ele tem um tamanho maior. Beleza? Então esse tamanho relativo do cátion para o ânion vai influenciar na estrutura cristalina, no modo onde tem aquela compactação entre os íons. Beleza? E a magnitude da carga elétrica também vai ser importante, porque a estrutura como um todo ela tem que estar eletricamente neutra, né? Então, se os cátions os cátions perdem de elétrons, os ânions têm que ganhar de maneira proporcional para que eu mantenha essa neutralidade aí. Como eu falei, os cristais têm que ser eletricamente neutros. Todas as cargas positivas dos cátions devem ser equilibradas com cargas negativas dos ânions. A fórmula química de um composto cerâmico indica a composição entre cátions e ânions que atinge esse equilíbrio de carga. Então essa fórmula química ela vai me dizer essa composição que vai me dar esse equilíbrio de carga, né? No caso do cálcio com flúor aí. O flúor, eu tenho dois átomos de flúor, cada um está com uma carga 1 menos, ou seja, o total é 2 menos. E o cálcio é uma carga 2 mais. Então 2 mais com 2 menos neutraliza, alcança o equilíbrio de carga. Então esse é o critério de ser eletricamente neutro, né? Somar as cargas dos elementos separados dentro de uma estrutura aqui, a gente vai ver que tem que dar neutro, tá? A estrutura cristalina tem que ser eletricamente neutra. O segundo critério vai envolver os raios iônicos dos cátions dos ânions, né? Como eu falei, os cátions tendem a ser menor que o ânion, né? Então quando eu falo que essa razão RC sobre RA, raio do cátion em relação ao raio do ânion, eu sei que isso vai ser menor que 1, porque o cátion ele é menor que o ânion, tá? Então essa relação aí de tamanho dos dois é que vai determinar quantos vizinhos cada um tem. A gente vai ver isso aqui na próxima imagem. A estrutura cristalina ela é estável, né? Ela alcança uma estabilidade quando todos os ânions que envolvem um cátion estão em contato com esse cátion. Tá? Então é isso que acontece quando a estrutura ela é estável. Tem estrutura estável, aí nesse caso, né? Aqui ó, na esquerda, estrutura estável, porque os ânions todos estão em contato com o cátion. A segunda estrutura do meio também está estável, porque todos os ânions que estão de vermelho ainda estão em contato com o cátion, de azul. E mais na direita tem a estrutura instável, onde todos os ânions, nenhum deles está em contato com o cátion. Então é instável pra caramba. Aqui para cerâmicos, o número de coordenação, que é um parâmetro que a gente já viu lá na aula de estrutura cristalina, ele está relacionado com a razão entre os raios do cátion e do ânion. Para o número de coordenação específico, existe uma razão RC para RA crítica, né? Então a gente consegue relacionar o número de coordenação com essa razão dos raios aí, para que esse contato entre cátion e ânion seja estabelecido. Essa razão pode ser obtida através de considerações geométricas.
fazendo uns cálculos de geometria ali, a gente consegue alcançar isso. Então a gente tem aí uma tabela relacionando aí o número de coordenação, né, e valores da razão entre o raio do cátion e o raio do ânion. Tá? Perceba que é sempre menor que 1. Né? Para o número de coordenação igual a 2, tem menos 0,155. Para 3, tem essa faixa de valores aqui. Para o número de coordenação igual a 4, é isso aqui. Lembrando que o número de coordenação, quando a gente viu lá na estrutura cristalina, era o número de átomos vizinhos em contato com certo átomo. Tá? Aqui eu tenho mostrando os raios iônicos de alguns elementos, né? de alguns compostos químicos. Né? Então vocês podem ver que os cátions, que têm essa carga positiva aqui, eles têm um raio que geralmente é menor do que dos ânions, beleza? Os ânions tendem a ser maiores, tá bom? Isso que eu estou querendo dizer, ó. Por exemplo, o ferro 2+, ele tem um raio igual a 0,077. O ferro 3+, tem raio igual a 0,069. Né? O raio do átomo do ferro neutro é 0,124. Então perceba que à medida que ele vai perdendo elétrons, que ele vai se tornando um cátion, o raio vai ficando menor. Tá bom? Então isso é bem importante. Quando um elétron é removido de um átomo, os elétrons de valência remanescentes ficam mais fortemente ligados ao núcleo. Isso é uma coisa importante, né? O que resulta na diminuição do raio iônico. Então, quando eu removo elétron, né, no caso do ferro 2+, eu perdi dois elétrons ali. Quando eu perdi esses elétrons, os elétrons que ficaram, eles vão ficar mais próximos do núcleo, o que vai diminuir o raio desse cátion, beleza? Então o cátion, ele tende a ter um tamanho menor. Né? E os ânions, contrariamente, tendem a ter tamanho maior. Aqui eu omiti essa parte, mas as estruturas cristalinas cerâmicas, elas podem ser divididas em algumas classificações, né? Que isso já é muito específico aqui pra gente. E tem essa classificação que se chama rock salt, né? A gente não traduz isso, né? Na hora de passar esse conteúdo. Tem a perovskita, aí tem a fluorita, que é um tipo, né? Que a gente pega a fluorita, que fala, a gente tenta classificar qualquer estrutura parecida com a fluorita como estrutura de fluorita. Tem a blenda de zinco, né? E tem a cloreto de césio. Então, alguns tipos aí, né? Aí aqui tá falando o tipo de estrutura, que é AX, né? AX2, ABX3. Alguns exemplos aqui, ó, de cada tipo, tá bom? O número de coordenação do cátion, do ânion para cada tipo. Tipo de empacotamento, né? Esse FCC é cúbica de face centrada, né? Simplesmente cúbica. Então é isso aí, tá bom? Essa tabela aqui é mais para exemplificar mesmo, tá? Propriedades mecânicas dos cerâmicos. Durante muito tempo, os cerâmicos foram limitados em termos de aplicação devido à sua natureza frágil. Eles são materiais frágeis, né? E por serem frágeis, eles têm uma disposição maior à fratura catastrófica, né? Lembrando que a fratura frágil, ela absorve pouca energia. A dúctil, ela absorve mais energia. A fratura frágil em cerâmicas. O processo de fratura frágil consiste na formação e na propagação de trincas através da seção transversal de um material. Então é formar e propagar trincas através da seção transversal. Tá bom? Esse é o processo de fratura frágil. Em uma direção, na direção perpendicular à da carga aplicada. Então esse é o processo de fratura frágil. A gente já viu isso antes, né? A trinca vai se formar, ela vai formar e propagar rapidamente. Essa trinca ela pode ser formada de maneira transgranular ou intergranular. O próprio nome já diz, transgranular é que atravessa o grão, tá bom? Atravessa o grão, lembrando que cada material cristalino tem seus grãos ali. Bom, para cerâmicos, a gente sabe que os cerâmicos eles têm muitos defeitos. Né? Isso é natural, da natureza do material. Né? Esses defeitos incluem
Pequenas trincas internas, vazios, poros, né, no geral, né, inclusões, tem muitos defeitos pequenos na estrutura. Por isso, devido a esses defeitos, que quando a gente calcula a resistência à fratura de um cerâmico, o valor real ele é muito menor que esse calculado. Né? A gente fala que tem uma resistência tal, mas essa resistência na verdade é bem menor, porque tem muitos defeitos. Né? Esses cálculos que a gente faz são todos considerando várias aproximações. Né? E nos materiais cerâmicos a gente tem muitos defeitos. Para cerâmicas monofásicas, ou seja, de uma fase só, a gente tem muitos, no geral, voltando aqui antes, né? No geral, para cerâmicas, a gente tem muitos concentradores de tensão, né? Que são pontos da estrutura onde, se eu aplicar uma tensão, a tensão ela vai se ampliar ali. Ou seja, vai a um ponto crítico, um ponto que eu quero evitar que tenha, mas infelizmente tem. Para cerâmicas monofásicas, o grau de amplificação da tensão depende do comprimento da trinca, sendo maior para defeitos mais longos e afilados. Aqui a gente tem alguns exemplos de concentradores de tensão. São as trincas superficiais ou internas, poros internos, inclusões, né? Como eu falei, que são defeitos naturais de cerâmicos. Umidade pode estar dentro da estrutura cerâmica, contaminantes da atmosfera, poeira, sujeira da atmosfera pode estar dentro do material cerâmico também. Isso tudo afeta negativamente a resistência mecânica, né? Isso é óbvio, né? Se eu tenho um poro na estrutura, é óbvio que a resistência mecânica dessa estrutura vai ser prejudicada, né? Vai ser afetada. E quando a gente tem a concentração de tensão na extremidade de um defeito, ou seja, na ponta de uma trinca, por exemplo, isso na ponta de algum defeito, né? Nem falando da trinca, né? Isso pode causar a formação de uma trinca, que vai se propagar até falhar. Então, assim, a chance de um cerâmico falhar de maneira catastrófica é muito alta, tá bom? Catastrófico, eu digo, é frágil, né? Você tem a fratura frágil, repentina, né? Eu até falei, quando eu estava comentando fratura frágil com vocês, eu falei que a velocidade de propagação da trinca pode chegar à velocidade do som, de tão rápida que é. Então é algo que acontece de uma vez só, beleza? Vou dar um exemplo bom. Quando a gente está com uma pedra no espelho, a gente não consegue ver devagarzinho a trinca se formando, né? Exceto quando a gente taca, sei lá, em algumas situações específicas. Geralmente a gente taca a pedra no espelho e quase instantaneamente a trinca se forma e se quebra tudo. Tá bom? Mas não recomendo que taquem pedra no espelho não, que pode dar azar. 7 anos de azar, né? Para medir a resistência à fratura, a gente usa a tenacidade da fratura, né? O ideal é que a gente tenha aí uma propagação controlada da trinca, né? Essa propagação tem que ser lenta, né? Então, assim, eu vou dar um exemplo que eu vi num livro há pouco tempo que eu achei muito interessante. Quando a gente fala que o material está trincado, geralmente muita gente pensa que ele já está comprometido, que não tem como utilizar mais. Só que isso nem sempre é verdade, né? Eu estava vendo o caso de uma turbina que, com menos de um ano de funcionamento, uma pá dela trincou. Uma pá da turbina trincou. Então, geralmente, todo mundo pensa, olha, trincou, tem que comprometer, comprar outra turbina. Fizeram uma inspeção nessa turbina, na pá dessa turbina, e viu que a trinca ela não estava evoluindo. Ela não estava crescendo. Em operação, ela não crescia. Então, eles fizeram, assim, de 2 em 2 meses regulava, né? Faziam uma inspeção ali da pá da turbina. E enquanto estava naquele mesmo tamanho, continuava tocando. A turbina ela funcionou por 40 anos, mesmo com a trinca nela. Né? Isso por quê? Porque a trinca estava controlada. Ela podia até estar se propagando, mas de uma maneira tão lenta, tão lenta que não comprometia o funcionamento da turbina. Né? Então esse é um exemplo de que a trinca acontece, mas ela propaga de maneira tão lenta que não é um problema pra gente. Tá? Então esse é o efeito combinado aí de tensão e corrosão. Né? Não, perdão, eu confundi agora aqui, calma. Não tem nada a ver com tensão e corrosão. Isso aí a propagação lenta da trinca é algo desejável pra gente. Se é pra trincar, que propaga de maneira lenta, né? Eu posso ter algumas condições, aí sim, onde eu tenho efeito de tensão e corrosão, que é algo que a gente chama de corrosão sob tensão, tá? Mas isso aqui não é tão interessante pra gente não, tá? Não se preocupe com isso. Aqui na aula vocês vão ver que tem alguns pontos que eu vou
falar para vocês não se preocuparem, que eu tenho que falar para ter uma sequência lógica na aula, mas que eu não vou cobrar na prova de vocês, tá? Então isso aqui é uma delas, fadiga estática, fratura retardada, isso eu não vou cobrar. Vamos lá. Olhem esse gráfico aí, a frequência de fratura em relação à resistência, né? Vocês podem observar que essa frequência de fratura, né, ela varia de acordo com a resistência, né, e varia bastante. Por quê? Porque esses defeitos são muito heterogêneos, né? Se eu pego o mesmo material, pego uma barra aí cerâmica, separo em 5 amostras, né? Uma amostra vai ter mais defeito que a outra. Tá? Então aquelas que têm mais defeitos, a resistência é menor. Aquelas que têm menos defeitos, a resistência é maior. No geral, a gente pode pegar um número muito grande de amostras e fazer um gráfico como esse. Ver qual que é a resistência média disso aí. Né? Traçar uma curva aí para traçar a resistência disso. Né? Porque esses defeitos são muito heterogêneos. Né? Às vezes uma parte do material tem mais defeitos que em outra. Ou em umas 2 amostras do mesmo material, uma tem mais defeito que a outra. Né? Nada garante que vão ter a mesma quantidade exata de defeitos. Né? O que a gente sabe é que a amostra com mais defeito tem menor resistência à fratura. E a amostra com mais defeito, a amostra com menos defeito tem mais resistência. Né? Quanto menos defeito, melhor. Né? Portanto, né, aí vem uma questão interessante. A amostra com volume muito maior, amostras maiores, né, elas tendem a ter mais defeitos. Porque elas são maiores, elas têm um volume maior. Pega o mesmo material, tem uma amostra ali de, sei lá, 1 metro cúbico de volume e a outra que tem 10 metros cúbicos. A de 1 metro cúbico ela vai ter menos defeito. Muito provavelmente vai ter menos defeito. Né, do que aquela de 10 metros cúbicos. Aquela que é 10 vezes maior, ela vai ter uma quantidade de defeitos bem maior. A tendência é essa. Né? Então, quanto maior a amostra, menor a resistência à fratura. Né? Porque tem mais defeitos. A gente já viu, na verdade com vocês aqui a gente não viu isso ainda, né? De maneira mais clara, né? Mas para materiais cerâmicos, material cerâmico no geral é frágil. E material frágil, com materiais frágeis, a gente não consegue extrair muitas informações através de um ensaio de tração normal. Né? Então a gente costuma fazer ensaios de compressão, beleza? Então o ensaio de compressão é mais completo. Na verdade, o comportamento da cerâmica frágil é bem melhor em compressão do que em tração, tá bom? Então geralmente a aplicação de cerâmicas aí na indústria ou em qualquer aplicação geral são aplicações onde ela está sujeita a cargas compressivas, tá? Onde ela está sujeita a compressão mesmo. Então são as cerâmicas aí frágeis, tá? Isso é óbvio, né? Se você pegar qualquer casa, seu prédio que você mora, não sei onde vocês moram, mas vai ter alguma viga, né? Algum tipo de coluna. O concreto, né? O concreto, enfim, que compõe aquela coluna, aquela viga, está sujeito ao quê? A compressão. Né? E é de material. O que é o concreto? É um material cerâmico. Então os cerâmicos frágeis tendem a ter altas cargas, tendem a ser colocados sob cargas compressivas. Né? Eu até me lembrei agora que eu mostrei para vocês um vídeo, né, de um ensaio de compressão. Agora eu lembrei. Então não, a gente não usa para aplicações trativas, não. Isso também vale, a gente vai ver aqui nesse curso, um pouco mais para frente, essa afirmação sobre materiais frágeis, a gente costuma utilizar sobre carga compressiva, isso também vale para alguns metais. Né? Vou dar um exemplo muito claro, que é o ferro fundido. O ferro fundido pode ser muito frágil, né? Mas mesmo assim ele é usado. Geralmente é usado para suportar carga de compressão, porque ele é muito resistente à compressão. Só que a tração ele não é tão resistente assim, ele já tem uma certa fragilidade. Tá bom? Por a gente não ter uma certa confiança em relação a esses cálculos que a gente faz com materiais cerâmicos frágeis, a gente costuma usar valores médios e utilizar altos fatores de segurança. Por exemplo, se eu faço uma estrutura lá, eu fiz os cálculos e calculei que ela aguenta 100 megapascal. Eu não vou colocar aquela estrutura numa aplicação onde ela vai estar sujeita a 100 megapascal, porque esse cálculo não é muito confiável. Então eu aplico um fator de segurança, por exemplo, igual a 10. O que é isso? Isso quer dizer, 100 megapascal dividido pelo fator de segurança, que é o 10, me dá 10 megapascal. Ou seja, eu vou usar no máximo 10 megapascal.
o fabricante vai falar, olha, utilize isso até no máximo 10 megapascal. Porque com esse valor tem certeza não, tem uma grande probabilidade de não haver problemas, não haver erros. Como eu falei, o ensaio de tração não é usado para avaliar comportamento, tensão e deformação de cerâmicas, porque é difícil a gente preparar amostras cerâmicas, né, com a geometria necessária. É difícil fixar materiais frágeis sem fraturar, é difícil fazer fixação. As cerâmicas falham com deformação da ordem de 0,1%, né, elas vão falhar com essa deformação. Né? Então, além de ser difícil fixar e ser difícil preparar a amostra, elas falham com uma baixíssima deformação. Né? Isso quer dizer que tem que ter um alinhamento perfeito no ensaio de tração. Né? Tem que estar com o ensaio feito praticamente de maneira perfeita ali, para que eu não tenha esse problema aí de falha com deformação muito baixa. Né? Porque quando não tem um alinhamento perfeito, pode aparecer tensão de flexão. E a resistência da cerâmica ela pode estar comprometida, né? Pode atrapalhar o ensaio. De maneira geral, a gente utiliza para cerâmicas ensaios de flexão, né, onde a gente flexiona até a fratura, né, usando um ensaio de flexão de 3 a 4 pontos. Não precisa se preocupar com o ensaio agora, tá? Vocês têm uma disciplina no terceiro ano chamada ensaio de materiais, que provavelmente eu vou passar para vocês, então lá eu falo mais desse ensaio. Aqui é bom saber que para cerâmica a gente não costuma usar ensaio de tração, a gente costuma voltar nossa atenção para ensaio de flexão ou de compressão. No ensaio de flexão, ele é bem completo porque eu tenho um estado de compressão na parte de cima do corpo de prova e ensaio de tração na parte de baixo. Então é bem completo mesmo. Ele me dá uma condição assim, de carga bem completa. Então posso pegar aí posso calcular a tensão de ruptura baseando na espessura do corpo de prova, no momento de inércia, que é algo que vocês vão aprender lá para frente só, que é uma característica da área, né? E o momento fletor, né? Que é um momento ali numa direção específica. Né? Aqui está mostrando só os cálculos, mas como eu falei, não precisa se tentar. O ensaio de flexão é isso, ó, o laranja tem um corpo de prova ali, a parte de cima dele está sofrendo a força, esse é um ensaio de flexão de 3 pontos. Essa força ela está comprimindo a parte de cima e tracionando a parte de baixo. E com isso a gente pode calcular a resistência desse material flexão, né, dessa amostra. Pode calcular resistência à flexão, modo de ruptura, resistência à fratura, resistência ao dobramento, né? Esses parâmetros são todos importantes para umas cerâmicas frágeis. É importante falar que quando a gente fala de ensaio de flexão, ele não vai ser igual para todos os materiais. Perdão, ele não vai ser igual. Sempre que eu pegar o mesmo material e fizer um ensaio de flexão nele, isso não quer dizer que o resultado vai ser o mesmo. Por quê? Porque além de ser o mesmo material, tem que garantir que tem a mesma dimensão do corpo de prova. Esse valor da tensão limite de resistência à flexão, ela depende do corpo de prova. Então, se eu pego um corpo de prova de 10 milímetros, eu tenho um resultado. De 20 milímetros é outro resultado, mesmo que seja o mesmo material. Tá? Além disso, principalmente porque aquela questão que eu falei antes, quanto maior o corpo de prova cerâmico, maior a probabilidade de existir defeitos. Né? Maior chance de encontrar defeitos. Aqui tem uma tabulação da resistência à flexão e do modo de ruptura para 10 cerâmicas comuns aí, né? E tem alguns dados aí de flexural strength, que é a resistência à flexão, modo de elasticidade à flexão também. São alguns dados só para exemplificar. Aqui tem uma tabela de tensão e deformação aí para tanto óxido de alumínio quanto para o vidro. Né? E agora vamos falar da influência da porosidade. Esse é um ponto bem importante. É natural, devido ao processo de metalurgia do pó, que a gente vai ver lá no final do curso, que as cerâmicas elas têm uma porosidade. Esse processo de metalurgia do pó, já adiantando, é um processo onde eu pego os pós, eu compacto, eu aplico calor, aplico pressão e tenho, no final de contas, um produto maciço. Tá bom? É comum que tenha porosidade residual em produtos cerâmicos. Né? Então é algo comum de cerâmicos, beleza? Eu mesmo já produzi uma cerâmica durante o meu mestrado
em que ela tinha 80% aí de... 20% de porosidade ela tinha. Ela era 20% porosa só. Só não, bastante, né? Isso é muita porosidade, né? O ideal mesmo é que tenha menos de 5% de porosidade, menos de 3%, né? Mas isso é muito difícil de fazer, dependendo do método de produção. A porosidade, ela costuma ser ruim, porque ela influencia negativamente nas propriedades mecânicas, tá bom? Como vocês podem ver, olha como o modo de elasticidade cai à medida que a porosidade aumenta. O modo de elasticidade cai à medida que tem mais porosidade, vai sendo menos elástico. Olha como a resistência da flexão cai com o aumento de porosidade. Quanto maior a porosidade, menor a resistência à flexão. Então, se eu perguntar na prova, porosidade é positiva ou negativa para a resistência mecânica em cerâmicos? Porosidade é negativa em relação à resistência mecânica. Porque o poro ele reduz a área da seção. Pensem em um cilindro aí, que tem a seção transversal, é um círculo, de área, 10 milímetros quadrados. Se eu tenho um poro no meio ali, quer dizer que parte dessa área está vazia. Então a área real ela é menor. E quanto menor a área, menor a resistência. Então esse é um motivo pelo qual o poro reduz a resistência. E o poro ele também atua como concentrador de tensão. Se eu aplicar uma tensão ali, ele vai amplificar essa tensão. Em relação à dureza, os materiais cerâmicos são altamente suscetíveis ao trincamento quando penetradores são forçados contra a sua superfície. Então eles são bem suscetíveis ao trincamento. Esse trincamento vai tornar imprecisa essa medição de dureza. Tudo bem? Isso vai aumentar a imprecisão na medição de dureza. Os penetradores Rockwell e Brinell não são usados, tá bom? Porque eles causam um trincamento severo por eles aplicar uma força relativamente grande numa área pequena. Né? Isso no material cerâmico vai gerar um cerâmico frágil, vai gerar um trincamento, tá bom? Então, para fazer ensaio de dureza em cerâmico, a gente costuma utilizar penetrador Vickers ou NUP. Eu imagino que você já deve lembrar aí o que é cada penetrador e o que é cada ensaio de dureza. Rockwell e Brinell não são usados para cerâmicos e Vickers e NUP são mais usados. Né? Lembrando que quando eu falo de ensaio de materiais, a gente tem uma disciplina no próximo período para falar disso. Que eu tenho a dureza Vickers NUP para 8 materiais cerâmicos. Né? Então tem as durezas aí, como mostrado. Perceba que o diamante, que pode vir classificado como cerâmico ou não, depende muito do livro, tá? Ele tem aí a maior dureza de todos. E os outros elementos cerâmicos, os outros materiais cerâmicos estão aí também mostrando a dureza, tá? Bom, falei de estrutura e propriedade. Né? Lembrando que tem quando eu falo de materiais em geral, eu tenho 4 tópicos a seguir. Estrutura, propriedade, aplicação e processamento. Falei de estrutura e propriedade, agora eu falo de aplicação e processamento. Como que eu produzo cerâmicas e onde eu aplico esses materiais. Né? Agora, deixando bem claro, né? Como cerâmicos são muito diferentes de metais, é normal que eles sejam aplicados em situações diferentes. Né? Isso não quer dizer que tem um melhor que o outro, né? Isso depende da aplicação. Tudo bem? Depende da aplicação. Da mesma maneira que os polímeros não quer dizer que ele é melhor nem pior que metal ou que cerâmico. Ele também tem aplicações diferentes. Né? Cada um tem seus pontos positivos e negativos. Esses materiais cerâmicos podem ser divididos em algumas classificações, tá? Porque está em inglês, vocês não precisam se preocupar com as classificações assim, mais detalhadamente, mas vamos lá. Eu tenho vidros, né, glasses, clay products, que é produtos à base de argila, refratários, que são esses produtos aqui, né, que estou passando o mouse por cima, abrasivos, cimentos e cerâmicos avançados. Né? A gente pode ver que dentro de vidros eu tenho os vidros e os vitrocerâmicos. Dentro de produtos à base de argila, eu tenho argilas estruturais e porcelanas. Dentro de refratários eu tenho vários tipos diferentes, né? Silicoso, básico, especial, tem esse Fire Clay aqui, que é uma classificação especial também de refratário. Né? Então, ou seja, tem vários tipos diferentes. Aqui eu vou falar, basicamente, dar um foco maior para o vidro, tá bom? Porque eu também acho que não cabe eu falar de outros tipos de materiais cerâmicos aqui, porque vai aprofundar muito num tema que você não precisa se aprofundar agora.
tá bom? Caso vocês resolvam fazer engenharia mecânica, vocês com certeza vão ver sobre isso, né? Ou engenharia de materiais, engenharia metalúrgica também vê mais avançado sobre isso. Vidros são um grupo familiar de cerâmicas, né? Os recipientes, as lentes, a fibra de vidro representam aplicações típicas dos vidros. Como mencionado no capítulo anterior, os vidros consistem em silicatos não cristalinos. Essa parte de silicatos aí é o capítulo anterior que eu cortei essa parte, tá? Aqui fala sobre estruturas muito complexas aí cristalinas, tá? Quero resumir aqui, vidros eles são não cristalinos. Lembrando, o material cristalino é aquele que tem um arranjo atômico organizado. O vidro ele não tem. Ele tem um arranjo totalmente amorfo, né? Sem forma, ele é não cristalino. O vidro também contém alguns óxidos que influenciam nas suas propriedades. As duas propriedades principais dos vidros são a sua transparência óptica, né? Ele é transparente, e a facilidade com que ele é fabricado. Tá bom? Aqui eu tenho alguns vidros diferentes, né? Vidro não é só um tipo, dentro de vidro tem vários tipos diferentes. Né? Cada um com suas características específicas, né? Com sua composição diferente. A gente pode ver que o vidro ele tem sílica, tem esse óxido de sódio, óxido de cálcio, alumina, né? Tem vários compostos diferentes aí, né? Mais alguns aditivos, né? Quando eu falo de vitrocerâmico, eu não estou falando de vidro mais. É porque o vidro, como eu falei, ele é não cristalino. Porém, eu posso fazer um tratamento térmico para fazer ele se tornar cristalino. E isso é o que a gente chama de o vitrocerâmico. O vitrocerâmico é um vidro cristalino, né? Então ele passa por um processo de cristalização a altas temperaturas, né? Então, assim, o produto final, depois da cristalização, é um material policristalino com grãos finos, chamado de vitrocerâmico. A formação desses grãos vitrocerâmicos é uma transformação de fases, né, que envolve os estágios de nucleação e crescimento. Então é transformação de fase, ele tem que nuclear uma fase cristalina, tem que crescer. Já falei disso lá na aula de transformação de fase, no primeiro semestre. Né? Eu tenho curvas TTT que podem descrever essa cinética de cristalização, tá? Eu não vou entrar nesse mérito aqui, mas é legal falar que a curva TTT que eu mostrei para vocês antes, ela não vale só para materiais, só para metais, né, para o aço, né? Isso vale também para outros, né? É uma ferramenta útil em relação a todo material que sofre transformação de fase. Né? E quais são as propriedades principais desses vitrocerâmicos? Eles têm alta resistência mecânica, baixo coeficiente de dilatação, dilata pouco, é bom para trabalhar em temperaturas altas, boas propriedades dielétricas, boa compatibilidade biológica, né? Alguns vitrocerâmicos podem ser transparentes, outros podem ser opacos, né? E o que mais atrai nessa classe de materiais é a facilidade de fabricá-los, né? Que permite uma produção em massa dessas de peças desse material. Então é muito fácil de fabricar. A facilidade de fabricação é um ponto muito importante quando a gente tenta selecionar o material. Tá bom? A gente já viu isso lá na aula de seleção de materiais. Vocês percebem que tem vários pontos que eu falo aqui que eu faço um retorno com o que a gente já viu antes. Tá bom? Isso aí é comum. Porque a gente já viu muita coisa nesse primeiro semestre. Caso tenham dúvidas, podem voltar lá ou tirar dúvidas comigo, né? Vocês podem ficar à vontade em relação a isso. Né? Os vitrocerâmicos são muito usados em peças que vão para o forno, né? Peças para irem à mesa, janelas de fornos, tampas de fogões de cozinha, porque eles combinam resistência mecânica com boa resistência a choque térmico. Né? Eles também servem como isolantes elétricos e como substrato para placas de circuitos. Né? Então são vitrocerâmicos. Em relação ao processamento, vamos lá. Para os metais, como vocês podem ver, quando fala de fabricação, a gente fala sempre de fundição, ou seja, de fundir o material, né? Ou deformar plasticamente, fazer aquela deformação permanente no material. Isso não se aplica ao material cerâmico. Por quê? Porque para fundir o material cerâmico,
O material cerâmico tem um ponto de fusão muito alto, então tem que gastar muito mais energia. Então fundir muitas vezes é impraticável, tá? Agora eu percebi que esse acento aqui no impraticável tá errado. Eu já dei essa aula várias vezes. Eu também não posso deformar plasticamente o material cerâmico, porque ele é muito frágil. Quando ele começar a deformar plasticamente, ele vai falhar, né? Vai fraturar. Dessa maneira, a gente tem que usar alguns processos alternativos para se produzir materiais cerâmicos. Lembrando que quando eu falo materiais cerâmicos, isso é um grupo diverso, tá? O vidro, por exemplo, eu consigo fundir esse vidro para dar a forma a ele que eu preciso. Porém, isso não é usado em todos os tipos de materiais cerâmicos. Dentro desses processamentos alternativos, eu posso falar a conformação a partir de pós. Né? Toda vez que vocês ouvirem a palavra conformar aqui, nesse curso, eu estou me referindo a dar forma. Então eu vou dar forma a partir de pós. Os vidros são conformados a temperaturas elevadas, a partir de uma massa fluida que se torna muito viscosa. Os cimentos são processados a partir da colocação de uma massa fluida em moldes. Então é outro ponto aí a se dizer, né? É importante falar que o vidro em si, ele não chega a se tornar líquido, né? A gente fala que se funde, mas não precisa se fundir. Porque à medida que vai aumentando a temperatura, ele vai virando como se fosse uma gosma. Eu consigo dar uma forma para ele. Vai virando uma massa fluida viscosa, falando da maneira correta. Como se fosse uma gosma mesmo. É algo bem viscoso, né? Não chega a ser líquido, mas também não é sólido. E o cimento é processado a partir da colocação de uma massa em molde. Então eu posso usar molde, eu posso conformar a partir de pó, eu posso conformar em temperaturas elevadas, tem vários tipos aí. Dentro dos processos de fabricação de cerâmicos, eu tenho aqueles processos de formação de vidro, né, que é o sopro, tem a compressão, tem vários tipos diferentes aqui. Processamento a partir de pó, eu tenho a partir de particulado, na verdade, né? Eu tenho a conformação hidroplástica, eu tenho a colocação através de fitas, eu tenho metalurgia do pó, digamos assim, compressão através de pó, e eu tenho a cimentação, né, que é para cimentos. Para vidros e vitrocerâmicos, né, é importante destacar o seguinte: os vítreos, materiais vítreos, né, aqueles que são não cristalinos, que são amorfos, eles não se solidificam da mesma forma que materiais cristalinos, né? Ele vai, como eu falei, ele vai se tornando mais e mais viscoso quando a temperatura aumenta, né? Quando a temperatura diminui. Então, assim, se eu estou numa temperatura muito alta e for baixando a temperatura, ele vai se tornar mais e mais viscoso. Não tem uma temperatura definida na qual o líquido se forma, né? Quando aumenta a temperatura, a viscosidade dele vai baixando. Para quem tem dúvida em relação à questão de viscosidade, quero que vocês pensem na água e no mel. Se eu tenho um copo com água, um copo com mel, eu quero jogar os dois num balde, se eu virar os dois copos, você vê que a água ela cai muito mais rápido que o mel. Por quê? Porque o mel é mais viscoso. Tá? Então a tendência é que a viscosidade é isso, tá bom? A viscosidade é isso mesmo. Então aqui tem um gráfico mostrando essa dependência do volume específico do vidro em relação à temperatura. Isso aqui não é relevante pra gente, tá? Aqui pode ver que tem um líquido, aí tem um líquido super resfriado e aqui um vidro, né? Tem 3 tipos aí para o sólido não cristalino, que no caso é o vidro. Para materiais cristalinos, né, ele vai ser líquido, vai passar pela cristalização e vira sólido de vez. Né? Isso é algo que numa determinada temperatura já chega nesse ponto e vira tudo sólido. Como a água se tornando gelo. Abaixo de 0 graus Celsius vai virar gelo. Simples. Né? Ela não vai ficando mais e mais viscoso. Não, vai virar gelo. Porque a água... acho que foi até um exemplo ruim esse da água. Mas, enfim... a questão é que o material cristalino, ele se cristaliza de uma vez só. O material que é não cristalino, ele demora a cristalizar. Vai ficando mais e mais viscoso quando ele é resfriado. Aqui está explicando o que acontece naquele gráfico anterior, né? Materiais cristalinos têm uma redução descontínua do volume na temperatura de fusão, que é isso aqui. Entretanto, em materiais vítreos, o volume diminui continuamente com a redução de temperatura, né? No caso de materiais vítreos.
Uma ligeira redução na inclinação da curva acontece no ponto de temperatura da transição vítrea, que é o TZ. Abaixo dessa temperatura, o material é um vidro. Acima dessa temperatura, o material é primeiramente um líquido super resfriado e depois um líquido. Tá bom? Então essa questão do vidro ele ter ele não vira um sólido de uma vez só, ele vai ficando mais e mais viscoso. O vidro ele é produzido pelo aquecimento de matéria-prima até a temperatura acima do ponto de fusão, né? Tem 5 métodos diferentes para se fazer isso, né? Para se produzir vidro, que é a prensagem, sopro, estiramento e conformação de chapas e fibras, né? Prensagem é conformar através da aplicação de pressão. O que acontece? A gente vai colocar o vidro num molde e vai aplicar pressão. O vidro vai tomar a forma desse molde, né? Então é basicamente isso. Eu coloco o vidro dentro de um molde, eu aplico pressão, ele vai tomar a forma desse molde. O molde tem que ter a forma que o vidro que eu quero que o meu produto final tenha. É a prensagem, né? Eu tenho a questão do sopro também. Eu tenho um tarugo de vidro que ele vai ser conformado por prensagem mecânica de um molde também, é bem parecido. Só que aqui eu tenho injeção de ar, eu não tenho a compressão, eu tenho injeção de ar. Esse ar vai forçar o vidro contra as paredes do molde, tomando a forma do molde também. Então é um processo bem parecido. Aqui está bem colocado. Ó. Aqui eu tenho essa parte azul aqui, que é como se fosse um tarugo, né? Aqui eu aplico uma pressão, né? Aqui é o processo de prensagem, tá? Aplico uma pressão, ele toma essa forma aqui, ó. Tomei a forma do molde, né? Retirei a parte de baixo, já tomou essa forma. Depois eu coloco um outro molde para finalizar, né? E aí eu jogo ar comprimido, né? Comprimo o ar aqui dentro. Esse ar vai forçar com que o vidro que está de azul tome a forma das paredes aqui. É assim que essas jarras são produzidas, né? Esses recipientes aí, que com certeza você deve ter em casa alguns tipos diferentes de recipientes, jarras de vidro desse tipo, né? Eu também tenho esse estiramento, que é usado para conformar longas peças de vidro, né? Fabricar chapas de vidro, né? O vidro fundido vai passar por um forno sobre rolos, onde ele vai ficar num banho de estanho líquido, vai ficar plano, né? Ele vai flutuar sobre esse estanho para ficar plano, virar uma chapa mesmo. A força gravitacional e a tensão superficial gerada pelo estanho líquido vão se contrabalancear, fazendo que a chapa fique totalmente plana e com espessura uniforme. Eu posso fazer o polimento a fogo depois, para dar um acabamento melhor para essa chapa de vidro, né? Em seguida, essa chapa pode passar por recozimento e depois é cortada em seções. O sucesso dessa operação passa por um controle rigoroso de temperatura e de composição da atmosfera gasosa. O que é isso, então? Esse processo de produzir vidro aqui em chapas. Eu tenho em vermelho aqui o vidro fundido, né? Ele aqui é um forno onde ele é fundido. Aqui ele vai ser jogado através de rolos para cá, ó. Ele é jogado em cima desse estanho líquido. Esse estanho líquido não se mistura com o vidro, então ele vai ficar flutuando em cima do estanho líquido. Então eu vou ter que a gravidade vai empurrar essa chapa de vidro para baixo e o estanho líquido, que é mais denso, vai empurrar o vidro para cima, de maneira que ele tome a forma de chapa mesmo aqui. Essa atmosfera é controlada, né? Porque tem uma zona de aquecimento, tem a zona de polimento a fogo, tem a zona de resfriamento. E vai passar por um forno de recozimento, depois vai ser cortado e vai ter a chapa de vidro pronta. Tá bom? Esse corte tem que ser feito com muito cuidado também, né? Já que o vidro é um material frágil. Como eu falei de vidro aqui agora, é legal falar de tratamento térmico no vidro. E aqui eu quero que vocês prestem muita atenção, porque esse é um ponto muito importante. O que é o recozimento? O recozimento é o tratamento térmico que a gente usa nos vidros, nos materiais cerâmicos em geral, aqui pensando mais no vidro, né? Para remover tensões internas, né? Tensões internas que podem aparecer devido ao próprio processo de fabricação do vidro, né? Essas tensões internas é como se o material estivesse tensionado no seu interior. Então, se ele tem algum defeito, que eu falei que geralmente tem, com a tensão interna no seu interior, esse defeito ele pode aumentar, pode formar uma trinca,
né? Então o ideal é que eu remova as tensões internas. Como que eu faço isso? Eu elevo a temperatura, mantenho essa temperatura e resfrio. É bem simples, o recozimento. Isso é voltado para o vidro, né? Esse esfriamento ele tem que ser muito lento, né? Esse tratamento de recozimento aí, com esse esfriamento lento, ele é usado para eliminar ou amenizar as tensões no seu interior. Então a ideia do recozimento é remoção ou alívio de tensões internas, né? Eu aqueço até a temperatura específica, que varia de vidro para vidro, tá? Então eu resfrio muito devagar até a temperatura ambiente. Esse é o recozimento, tá bom? Recozimento é esse. Aqui para o vidro, o recozimento serve apenas para remoção de tensão interna. Por favor, não confunda recozimento ou a têmpera que eu vou falar agora com metais. São coisas totalmente diferentes, beleza? Principalmente em relação ao aço, totalmente diferente. Porque eu estou falando de vidro, tá? O nome do tratamento é o mesmo, só que ele é totalmente diferente. O que é a têmpera de vidro? A têmpera de vidro é um método de aumentar a resistência do vidro, né? Como? Eu vou induzir tensões na superfície do vidro. Induzir tensões residuais compressivas na superfície do vidro. Ele vai ser resistente, eu vou ter uma superfície mais resistente, beleza? Então essa é a têmpera, é induzir tensões compressivas no vidro, tá bom? Como que eu faço isso? Né? Eu aqueço a peça até uma temperatura ali razoavelmente alta, entre a transição Vittra e o ponto de amolecimento, que não precisa se preocupar com esses pontos, que significa cada um deles, né? Então eu resfrio essa peça jogando um jato de ar ou um banho de óleo. Esse jato de ar na superfície, ele vai comprimir a superfície, induzindo tensões residuais, tá bom? Tensões residuais na superfície, tá? Nada interno, né? Então é basicamente isso, né? Eu tenho tensões residuais na superfície da peça que vai tornar o meu material, no caso o meu vidro, mais resistente, tá bom? É aí que se torna o vidro temperado. Essa é a têmpera do vidro, né? Vocês devem ter ouvido falar já de vidro temperado. É um vidro que sofreu a têmpera, tá bom? O que acontece? Por que eu faço isso? Vamos explicar isso melhor. O vidro geralmente falha por causa de tração, esforço de tração, tensão de tração. Então eu tenho que tornar ele mais resistente à tração. Quando eu aplico tensões compressivas na superfície, isso quer dizer o seguinte, que se um dia esse vidro estiver sujeito à tração, essa tração, primeiro, ela tem que vencer, ela tem que superar a tensão residual na superfície, que é de compressão, para depois tensionar o meu vidro e formar a trinca. Então ele torna o material mais resistente. O vidro temperado é usado em aplicações onde é necessária a alta resistência. Vocês podem ver que a têmpera do vidro não tem nada a ver com a têmpera de aço. A têmpera de aço é resfriamento rápido, é formação de martensita, tá bom? Aqui, não, aqui é só aumentar a resistência mecânica, beleza? Muitas vezes eu pergunto na prova e muita gente erra e se confunde. Eu vou falar isso aqui agora, porque eu vou perguntar isso na prova, com certeza eu vou perguntar, porque eu adoro fazer essa pergunta, e alguns de vocês vão errar. Eu tenho certeza absoluta disso. Eu pergunto lá, a têmpera no vidro forma martensita? A resposta é não, não tem nada de martensita. Martensita é uma estrutura do aço, beleza? A têmpera no vidro, ela gera tensões superficiais compressivas, que aumentam a resistência mecânica do vidro. Ponto. Não tem nada a ver com a têmpera de aço, tá bom? A única coisa em comum desse processo é o nome, que é têmpera, tá? Então, se eu perguntar, aparece martensita no vidro temperado? Não aparece. Martensita é exclusivo do aço, tá bom? Então, não tem nada a ver aço com vidro, tá? Então, eu quero que vocês tenham isso em mente. Vou perguntar isso na prova e eu não quero que vocês errem, beleza? Em relação ao vitrocerâmico, para fabricar, eu tenho que conformar na forma desejada, né? As técnicas empregadas são as mesmas dos vidros, né? E para converter o vidro no vitrocerâmico,
eu tenho que passar por um tratamento térmicos adequados, né? Faço uma fusão, boto a forma, a nucleação, que pode começar pode ver que eu chego a temperatura mais baixa aqui e depois eu já subo de novo para fazer para criar, né, nuclear e crescer os grãos. Ou seja, lembrando que quando eu falo de vidro, eu falo de um material amorfo. Quando eu falo de vitrocerâmica, eu falo de um material cristalino, tá? E agora só uma curiosidade que eu vou falar, que eu acho bem legal comentar isso aqui, é o seguinte. Eu falei o quê? Que o vidro é um material amorfo, certo? Ele não tem forma e à medida que ele é resfriado, ele vai ficando mais e mais viscoso. Então a gente pode dizer que ele se comporta, né? Como eu estou falando de viscosidade, ele se comporta mais ou menos ali como um líquido, né? Então o vidro em temperatura ambiente é como se fosse um líquido super, super viscoso, né? Mas um líquido super, super viscoso, ele também vai escoar, não vai? Então o que acontece? Alguns pesquisadores estavam observando castelos antigos na Europa, castelos do século XII, XIII ou até mais antigos, cujas janelas eram de vidro. O que acontece nesse castelo? Hoje, quando a gente chega nesses castelos que estão com as janelas intactas, a gente vê que a parte de baixo ela é muito mais grossa do que a parte de cima. Por quê? Porque com o passar dos séculos, o vidro ele foi escoando para baixo. Porque na verdade ele é um líquido super, super, super viscoso. Né? Posso falar isso que é um líquido super viscoso, tá? Isso aqui é falando de maneira grosseira, tá? Não é uma coisa assim que é um líquido, tá? Ele se comporta como um líquido super, super viscoso. Então, com o passar dos séculos, a parte de cima foi escoando para baixo, numa taxa muito, muito, muito baixa. Ou seja, precisou de séculos para a parte de baixo da janela de vidro ficar um pouquinho mais grossa que a parte de cima. Beleza? Então, esse é só um exemplo do comportamento do vidro. Então, gente, a aula finalizou. Como vocês podem ver, eu deixei de falar várias coisas em relação a cerâmicos, mas eu acho que eu consegui falar tudo que eu precisava de cerâmicos, eu falei muita coisa. Né? Em relação a esse processo que eu comentei aí, eu sugiro que se vocês estão com alguma dúvida para visualizar esse processo, bota no YouTube. Sei lá, não entendi direito como é que funciona a têmpera em vidros. Bota lá, vai aparecer o cara fazendo um vídeo, tudo certinho. Tá? Eu sei que a aula ficou um pouco grande, mas as primeiras aulas vão ser grandes mesmo, que é muito conteúdo. Acho que a de polímeros talvez fique até um pouco maior. Mas é isso, gente. Materiais cerâmicos é isso. Não se atentem aos detalhes. Se eu perguntar coisas na prova, vou perguntar coisas assim mais principais, né? Como eu falei, a coisa tempera do vidro, a aplicação, por que eu não posso deformar plasticamente o vidro? Porque ele é frágil, coisas desse tipo, tá? Não precisam se atentar aos detalhes de tabela, né? A tabela tá em inglês, então não vou cobrar isso na prova diretamente, beleza? Então é isso, gente. Estudem aí, qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo. Valeu!